Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Não é segredo pra ninguém que a Força é um dos aspectos mais fascinantes e vitais dentro do universo Star Wars. Essa entidade engloba todos os aspectos e procura manter-se sempre em equilíbrio, tendo o lado da luz e o lado sombrio em uma constante batalha. Os Jedi eram capazes de aprender habilidades e poderes impressionantes, porém existia uma técnica que era muito rara de ser alcançada, a imortalidade. Portanto, no vídeo de hoje irei te contar como funcionam os fantasmas da Força. Afinal, como os Jedi se tornavam fantasmas da Força? E quantos fantasmas da Força existiram em Star Wars? Bom, diferente do Sith e outros usuários do lado sombrio, essa habilidade só era possível para seres que fossem adeptos do lado luminoso da Força. Isso ocorre principalmente devido à própria filosofia do Sith, que buscam conquistar o poder em vida, temendo a morte e, consequentemente, de perder tudo que haviam conquistado em sua vida material. Apesar disso, alguns usuários do lado sombrio conseguiram chegar perto de algo parecido. Uma Sith conhecida como a Presença conseguiu preservar parte de sua consciência se conectando a um Holocron Sith que ficava localizado no Templo de Malachor. Já Darth Momin transferiu sua essência para sua máscara, conseguindo garantir uma sobrevida até ser destruído por Darth Vader. As Irmãs da Noite de Dathomir eram capazes de se comunicar com os vivos após a sua morte, porém em circunstâncias muito específicas e através de um ritual. E claro, Darth Sidious, de alguma maneira, foi capaz de transferir sua essência a um corpo clonado. Todas essas técnicas, no entanto, provaram ser efêmeras e falharam em atingir a verdadeira imortalidade duradoura. Os usuários do lado luminoso possuíam uma filosofia oposta, e essa provou ser o verdadeiro caminho para a vida eterna. O que não significa que todo Jedi é capaz de se transformar num fantasma da Força. Essa habilidade era extremamente rara e exigia muito treinamento e conhecimento da Força. O primeiro Jedi conhecido a desvendar esse segredo foi Qui-Gon Jinn. Ele obteve esse conhecimento precioso através de um xamã dos Whills. Os Whills eram uma comunidade de seres que escreveram o Journal of the Whills, um documento que registrou os eventos mais importantes da galáxia, assim como reflexões filosóficas sobre a Força. Um dos ensinamentos que o xamã passou para Qui-Gon era que a habilidade de manter a consciência após a morte precisaria de altruísmo absoluto. Infelizmente, o treinamento de Qui-Gon estava incompleto no momento de sua morte, fazendo com que ele só conseguisse se manifestar através de sua voz. No entanto, por esse meio, Qui-Gon conseguiu se comunicar com Yoda e ajudá-lo em seu treinamento. Posteriormente, Qui-Gon também foi capaz de completar seu próprio treinamento e manifestar-se fisicamente para seu antigo aprendiz, Obi-Wan Kenobi. Esse precioso conhecimento foi mais tarde passado adiante a Obi-Wan, Luke Skywalker, Anakin Skywalker e Leia. Ainda não temos muitas informações de quando ou como alguns deles tiveram acesso a esse poder, mas sabemos que conseguiram atingir esse estado. E se você está curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars. E se é novo por aqui, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Dentro do espectro da Força, existem dois aspectos principais: a Força Viva, que é a energia de todos os seres vivos, e a Força Cósmica, que mantém a galáxia unida e se comunica aos indivíduos através dos midichlorians. Os midichlorians são organismos microscópicos que vivem nas células de todos os seres vivos, e é esse fator que determina a sensibilidade de um ser para a Força, justamente pela quantidade de midichlorians presente no sangue do indivíduo. Eu já comentei mais sobre isso nesse vídeo aqui, que por sinal é um dos meus favoritos, então fica a recomendação. Para conseguir dominar essa técnica, o usuário deveria se entregar totalmente à força cósmica no momento de sua morte. Afinal, a morte não deveria ser encarada como algo triste, mas sim algo belo, natural e inevitável. Ela não significava o fim, apenas significava se tornar uma parte diferente da força. Sendo assim, aqueles que compreendiam e acreditavam nesse conceito eram capazes de se tornar um com a Força e alcançar esse estado de imortalidade. Ao se tornar um com a Força, o corpo físico de um Jedi desapareceria da existência imediatamente ou após um curto período de tempo, deixando para trás apenas suas roupas. Em seu estado normal, um fantasma da Força só poderia interagir com outras entidades não materiais, e para ser ouvido ou visto pelos vivos, o espírito tinha que
se manifestar. Haviam diferentes tipos de manifestação. Em um nível mais básico, um fantasma da força poderia aparecer como uma massa de energia azulada e flutuante. Em estados mais avançados, ele poderia se manifestar como a imagem exata do usuário que havia morrido, com aspecto mais translúcido e emitindo um brilho azulado. Embora o espírito pudesse se manifestar para quem quisesse, a capacidade de enxergá-lo ou escutá-lo dependeria da pessoa que o observava. Ela só seria capaz de realmente vê-lo caso estivesse sintonizada com a força. Os fantasmas da força também eram capazes de manter traços físicos do seu tempo enquanto eram vivos, podendo manter ferimentos, cicatrizes e outras marcas físicas que os caracterizavam. Os fantasmas da força conseguiam se manifestar em qualquer lugar da galáxia com uma forte presença na força, e também eram capazes de usar a força em um grau muito mais elevado que a maioria dos seres vivos. Vimos isso acontecendo em Os Últimos Jedi, quando Yoda foi capaz de manipular o clima em Ahch-To e direcionar um raio para destruir a árvore. Além disso, ele também mostrou ser capaz de atingir Luke Skywalker com sua bengala, demonstrando a capacidade de interagir fisicamente com o mundo vivo, apesar de Yoda e a bengala não pertencerem ao mesmo plano. Outro exemplo foi a aparição de Luke Skywalker em Ascensão Skywalker, quando ele acabou agarrando seu sabre de luz e também conseguindo levitar a X-Wing das águas de Ahch-To. Em teoria, os espíritos da força não poderiam ferir ou ser lesionados por entidades físicas, devido à sua natureza espiritual. Pela mesma razão, eles podiam atravessar matérias sólidas sem esforço e nunca eram prejudicados em seus movimentos. Enquanto alguns espíritos simulavam o andar dos seres vivos, que são sujeitos à gravidade, outros preferiam pairar e flutuar acima do nível do solo. De qualquer maneira, essa habilidade impressionante permitiu que o conhecimento da força continuasse sendo passado adiante, mesmo após a morte, e foi um aspecto vital na luta contra o Império Galáctico e o reinado de terror de Darth Sidious. Carregado com nuances filosóficas, esse poder só era possível àqueles que viveram uma vida sem apego, sem fome de poder e, acima de tudo, guiados pelo altruísmo e sua vontade de servir e compreender a força da melhor maneira possível, fazendo com que dentro do universo Star Wars ninguém realmente partisse para sempre. E aí? Curtiu conhecer mais sobre a força? Então não esquece de deixar aquele like, e se quiser ver mais vídeos como esse, espera um pouquinho que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.